quando nós tombamos o queijo canastra, como patrimônio cultural, nós tombamos o modo de fazer desse queijo. E ele só pode ser produzido nessa região, na canastra. Dentro dessa área que chamam de área não regularizada do Parque Nacional, estão localizados cerca de 20% dos produtores de queijo canastra. Hoje, aqui nessa região, nós somos 793 produtores de queijo canastra, segundo o levantamento que nós fizemos até o dia 24 de junho desse ano. Esse é o número mais atualizado que existe sobre isso. E desses 793, cerca de 160 deles, o que é 20, alguma coisa por cento desse total, está dentro dessa área para onde se pretende estender a unidade de conservação. Então nós vamos destruir patrimônio cultural, né, para preservar patrimônio natural, né? E isso não é uma necessidade, isso é uma incoerência, já que nós podemos proteger o patrimônio natural exatamente conservando o patrimônio cultural, que é a cultura do homem da canastra. Não é possível você produzir o queijo canastra num lugar que não seja aqui. Porque o que define a área de produção do queijo canastra é a altitude em que ele é feito, a região onde ele é produzido, as bactérias que são endêmicas da região, o tipo de gado, a quantidade de leite que ele produz e o capim que ele pasteja. Né? Para você produzir o queijo canastra, você não pode usar silagem. Quando o gado come o silo, o queijo produzido durante aquele período não é canastra, ele é queijo Minas padrão. Né? É importante as pessoas saberem disso. Todo queijo artesanal produzido em Minas Gerais, até o 4º dia é queijo frescal. A partir do 4º dia, ele é queijo padrão. Se ele for produzido nos 8 municípios da indicação geográfica da canastra, a partir do 21º dia, ele é um queijo canastra. O queijo do Cerro, a mesma coisa. Ele é frescal até o 4º dia, ele é Minas padrão até o 19º e é queijo do Cerro a partir do 19º dia. O queijo Araxá, a mesma coisa, né? Então o queijo do Salitre, esses foram os queijos que foram tombados em Minas Gerais como patrimônio cultural. Para preservar esse patrimônio cultural, nós temos que mudar a regra que os órgãos ambientais pretendem impor hoje para a região da canastra. Ou nós vamos perder de cara 20% dos produtores desse alimento, que agora que o mundo está descobrindo. E quer saber qual é a diferença do queijo canastra para um outro queijo qualquer? Você vai estar comendo um alimento vivo. Ele não é orgânico, ele é vivo. Né? O queijo canastra, todas as bactérias, né, saudáveis, eu não estou falando de bactérias que são nocivas para o ser humano, né, todas essas bactérias que vão atuar no nosso trato digestivo, são os lactobacilos que a gente paga para consumir no Yakult, né, eles estão presentes nesse queijo. E é por isso que o queijo canastra, o queijo do Cerro, o queijo do Salitre, né, esses queijos que foram tombados e que são alimentos vivos, né, eles maturam ao invés de apodrecer, que é o que acontece com o queijo de laticínio. Né, nós brigamos por quase 20 anos para mudar a legislação dos queijos artesanais no Brasil, porque o Brasil virou o país da agroindústria, do grande negócio da agricultura. E isso exclui o pequeno produtor, o produtor artesanal, a agroindústria familiar. Né, ele é excludente para essas pessoas. Não interessa para a indústria de laticínio, que produz a mussarela, que produz os outros queijos que são pasteurizados, né, ou feitos com leite pasteurizado, que o queijo artesanal chegue no mercado, porque o produto deles vai passar a ser o queijo comum comparado com aquele produto de qualidade. Né? Então a gente teve que primeiro enfrentar esse lobby, que era um lobby muito poderoso no Ministério da Agricultura, para conseguir regulamentar no Brasil a produção e a comercialização dos queijos artesanais. Isso aconteceu esse ano, foi fruto de uma luta muito longa, mas o queijo continua ameaçado, agora não por causa de portarias do Ministério da Agricultura, mas por causa de determinações dos órgãos ambientais que não levam em consideração o patrimônio cultural da área que eles pretendem preservar como patrimônio natural.